Aleluia! Oh, Jesus! Eu estou pensando que está igual aquela brincadeira de pique-esconde, que fala assim, tá esquentando, tá esquentando. Você está sentindo isso? Está esquentando. Está quente, está quente. Vai pegar fogo. Amém? Você crê nisso? Nós já começamos a ser aquecidos, né? Como foi tremendo ontem à noite e como tem sido tremendo essa manhã. Eu tenho certeza que Deus quer falar de uma maneira poderosa ao seu coração nessa manhã. E eu queria fazer um desafio. Esse desafio não é muito fácil, não. Mas eu senti de passar esse desafio para você nessa manhã. Você consegue ficar 40 minutos sem encostar no seu celular? Com exceção do pessoal que está trabalhando, né? Sabe por quê? Eu tenho certeza que Deus quer falar com você. Mas aí vem uma notificação no WhatsApp ou no Instagram e você perde, né? Eu tenho certeza, Deus já está falando e Ele precisa e Ele quer falar ao seu coração nessa manhã. Não tenha dúvidas. Amém? E nós temos declarado esse tema já por 2 anos, né? Os nossos celeiros transbordarão. Quantos de nós já declaramos, né? Depois fizemos a live com a expectativa que a conferência aconteceria presencialmente nesse ano. Estamos declarando. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que essa promessa já é realidade nas nossas vidas. Eu estou aqui para testemunhar que mesmo nesse ano da pandemia, eu tenho experimentado essa promessa. Os meus celeiros estão transbordando. Amém? E isso vai acontecer com você também. Mas eu estava meditando e há um princípio espiritual que ele é necessário para você experimentar essa promessa aqui de ter os seus celeiros transbordando. E eu me lembro que há uns anos atrás Deus falou comigo nesse texto e parece que o Espírito estava construindo essa mensagem no meu coração. Eu não sei se você já ouviu falar do rei Josafá, né, que era filho de Asa. E é interessante o contexto dele. Se você acompanhar em 1 Crônicas, a partir do capítulo 17, você percebe que o rei Josafá era um excelente administrador. Ele fez uma revolução no poder judiciário. Ele enviou levitas às cidades. Houve algo, e é interessante, tem um versículo no capítulo 17 que diz que Deus derramou temor no coração das nações vizinhas e elas não fizeram guerra contra Judá. Então, por causa daquele tempo de paz, ele conseguiu fazer essas reformas no país de Judá. Naquela época já estava dividido, né, Judá e Israel. A Bíblia também relata alguns erros, né, de Josafá. Lembra quando ele se aliançou com o rei Acabe, que o pastor Luiz mencionou aqui ontem. E aí ele foi para a guerra em Ramote de Gileade e quase morreu. Foi por um triz que eles acharam que ele era o rei. Então ele foi duramente depois repreendido pelo profeta Jeú. Mas eu quero me deter num acontecimento que aconteceu depois disso. Algo estranho, um desafio muito grande aconteceu ali para o rei Josafá e o povo de Judá. E é aqui que eu quero me deter. A Bíblia diz que os moabitas, amonitas e também os edomitas, eles se juntaram para guerrear contra Judá. Não era só um povo, eram 3 povos, e Judá estava pequeno ali, estava dividido. Então ele estava desfrutando de uma certa paz, de uma boa administração, e de repente, ele não estava esperando, alguém estava esperando a pandemia aí? Algo assim aconteceu. E a Bíblia diz claramente que ele sentiu medo. E ele fez algo, ele decretou um jejum, ele foi buscar o Senhor. E a Bíblia diz que estava todo mundo junto, criança, adulto, mulher, no templo. Eles começaram a orar, eles estavam jejuando. E aí Deus manda, e aqui que eu quero me deter, o profeta Jaziel. E olha o que Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. Lê comigo junto. Olha, diz assim, olha a palavra de Deus. Ele diz, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus.
Amanhã, desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Quero que você preste atenção, acho que eu até grifei ali. Olha o que Deus diz: tomem suas posições e permaneçam firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. O segredo para ver essa promessa é permanecer. Parece simples, né? Permanecer, mas não é. Você pode perceber o desespero do rei Josafá? Nós somos aqui uma nação pequena, está tudo tranquilo, e de repente 3 povos já estão atravessando o Mar Morto, estão vindo na nossa direção. E eu quero me deter, você tem que permanecer em fé, diante de muitas circunstâncias. Permanecer significa não sair da posição que Deus te colocou. E há muitas situações em que você precisa permanecer, mas eu quero me deter em 2. E a primeira delas é permanecer diante do medo. Quero que você leia comigo lá, no versículo, que é bem claro que a Bíblia diz, no versículo, 2 Crônicas 20, versículo 1, olha a reação de Josafá. Vieram contar para ele. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Você sabe que pouca gente confessa que está com medo, porque parece um negócio infantil, né? Mas medo é uma reação normal do organismo. Eu me lembro quando o pastor Luiz mencionou, olha, se a criança não tem medo, ela não é muito inteligente. Que criança inteligente, ela reconhece o risco. O medo é normal. A questão é, quando eu sentir o medo, qual vai ser a minha atitude? O desafio para nós nesses dias é permanecer. Qual a posição que Deus colocou você? Permaneça. Não é simples, sabe por quê? Porque é muito... Você já assistiu esses filmes de guerra? Eu confesso que eu tenho uma dificuldade enorme. Às vezes eu quero assistir porque é histórico, mas quando eu começo a ver um exército de um lado, já viu aquelas cenas? E o outro exército do outro, que eles vão dar aquele grito, sei lá o quê, para começar a guerra, vai me dando uma angústia. Que eu falo, se eu estivesse lá, eu corria para um buraco, escondia. Eu não tenho estômago para ver isso. Né? Não é uma coisa simples. Então, o medo vai vir. Agora, qual que é a minha reação? E é muito mais fácil, irmãs, a gente procurar o caminho mais fácil. Quando você se vê diante de uma circunstância que é maior que você tem medo de não funcionar, de não dar certo. Você sabe que, às vezes eu brinco com as irmãs, parece que na boca de alguns irmãos, Deus muda muito de ideia. Mas que Deus está meio confuso. Porque Deus falou para mim fazer isso hoje, e aí daqui a um mês, não, eu estou sentindo que Deus não tem isso para mim mais. Uai, mas como é que é esse negócio? Deus confundiu? Ou então, por conta dessa situação que é maior que você, uma situação, você às vezes culpa o outro. Não, eu desisti porque, por causa do meu líder, por causa do meu marido, por causa da circunstância, e a gente começa a culpar. Deixa eu dizer, Deus vai lutar por você. A única coisa que você precisa fazer é permanecer. Permanecer em fé diante do medo. E tem muitos medos. É o medo de não dar certo. É o medo de não funcionar. É o medo de ficar sozinho. Né? Temos muitas pastoras aqui. O medo do envio. Quem sentiu o medo do envio? Eita. O medo de passar necessidades. E o nosso desafio é permanecer. Permanecer. Você vai sair dessa conferência com essa palavra na cabeça. Permanecer. Olha, é interessante, eu quero contar um testemunho. Você sabe que às vezes você está diante de uma situação, é como se Deus falasse para você, sai do barco.
Senhor, mas eu não sei nadar. Você já pensou o povo de Israel? É fácil julgar eles. Você não estava na pele deles. Na frente deles tinha um mar. Atrás deles tinha um exército poderosíssimo. E aí eles tremeram de quê? De medo. Você não ia sentir, não? Eles sentiram medo. E Deus falou, Moisés, o que você está fazendo? Põe a vara. E a Bíblia diz que Deus mandou, lê lá depois, marchem. Jesus, Senhor, marchar para onde? Tem um mar, como é que vou marchar? Onde? Marchem, permaneçam. Então o medo é normal, mas como eu vou lidar diante do medo? E eu me lembro que, irmãos, eu sempre orei com esse entendimento, essa revelação de que a escola é uma extensão da igreja. Se você tem esse entendimento, você não consegue simplesmente ficar acomodado em pensar que o seu rebanho está sendo doutrinado e educado por ímpios, porque isso não é bíblico. Então, todo o meu ministério, durante 15 anos, eu ficava orando, Senhor, só tem que dar uma escola. Mas eu sabia, com muita clareza, que era um milagre, uma coisa simples. Tem toda uma burocracia, recursos financeiros, pessoas capacitadas, é uma coisa... E eu me lembro que mesmo lá em Curitiba, eu chegava em escolas que estavam vendendo, e eu ficava lá, eu não tinha dinheiro não, nem equipe, mas eu ia lá. E eu ficava declarando, irmãs, faz pedagogia. Mas eu tinha consciência, era um milagre. Agora, te dizer alguma coisa, começar uma escola no Brasil é um milagre. Mas para mim, começar uma escola, em um outro país é completamente impossível. E aí, Deus gosta do impossível. Irmãos, eu fico pensando, essa pandemia, eu estou no fogo, eu falo, Jesus, é a oportunidade para ver milagre. Você não vê milagre se não tem ausência de pão. Se tem muito pão, não vai ter milagre da multiplicação. Então, em vez de você enxergar o problema, você tem que falar, é a minha oportunidade de ver o impossível. E aí Deus falou para mim, nós orávamos por 7 anos por um prédio, é muito complicado alugar local na Inglaterra, para reunião de igreja, só prédios que já existiam há muitos anos. E Deus, de uma maneira miraculosa, no início dessa pandemia, nós alugamos um prédio de igreja, de 200 anos, tem até um cemitério na porta. Eu falo, é profético, você vai entrar e vai morrer e nascer para Cristo. E não tem jeito de mexer no cemitério, tá, irmãs? É histórico. Se você mexer, ele já começa a denunciar. Então, vai estar lá, está enfeitando a porta. E aí, entramos no prédio no início da pandemia, que era um milagre extraordinário. O prédio caiu nos pedaços. Mofo, cada centímetro quadrado. E no ano da pandemia, não sei nem te explicar, reformamos o prédio, construímos as salas. Mas antes disso, de terminar a reforma, Deus falou comigo, você vai começar uma escola. Cadê a pastora Valéria? Mas como, Jesus? Nós estamos no meio de uma pandemia que está balançando todas as esferas, todas as áreas do planeta Terra. Você sabe, você é pastor, a arrecadação caiu, porque não tinha culto, só online. Então, uma série de circunstâncias adversas, completamente fora de tempo. E Deus falou, é para ir. E eu falei com a minha equipe, o que você acha que elas sentiram? Medo. Como é que eu vou tirar meu filho de uma escola? Porque lá na Inglaterra é diferente. A escola começa às 9, termina às 3, você não paga nem um lápis. Você deixa o menino lá da sua casa e pega às 3 horas. Aí vai tirar o menino da escola, pouco a pastora não fala nem inglês direito. Quem que vai ser os funcionários? Não sei ainda não. Tem dinheiro para comprar os materiais? Também não. Eu falei, Jesus, qual que o senhor está fazendo comigo, essa caipira do Goiás aqui nessa Inglaterra? E aí,
Eu falei com a minha equipe, a maioria da equipe falou, pastora, vamos esperar, né? Vamos ser um povo coerente, estamos no meio da pandemia, vamos esperar passar, né? E o Espírito falava para mim, não, põe o pé na água. E eu comecei a receber os nãos. E eu, para completar o enredo, eu tinha que ter gente trabalhando comigo sem salário. Vocês estão rindo, né? Não foi com você. Por isso que você está rindo. Por quê? Porque lá não paga escola. E ninguém tinha condição. Se eu for pagar um salário, né, a mensalidade sobe. Eu não ia ter público. E eu falei, Jesus, então eu preciso também de gente trabalhando sem salário. Interessante. E até comecei a receber os nãos, né? Os pais ligavam, acho que eles ficavam, tadinha dessa pastora, ela é desorientada. Ela não é muito normal. E eles ligavam, oh, não, assim, agora não, mas quem sabe no futuro, né? E eu comecei a receber só não. Aí eu pensei, mas eu senti muito medo, mas muito medo. Falei, vou começar, os pais vão tirar da escola, isso não der certo. E se os professores vierem? E aí, teve um sábado que eu, orando, e eu estava com os meus filhos numa situação cômoda, que eles estavam numa escola cristã, eu tinha bolsa, segunda a sexta, das 9 às 3, não estava pagando, escola cristã, estava confortável para mim. Mas o meu rebanho estava perecendo. Eu não estou aqui para olhar para a minha agenda, para aquilo que é melhor para mim. E aí, tem uma geração do meu rebanho perecendo nas escolas. Mas você não tem noção do que está acontecendo dentro das escolas, na Europa, na Inglaterra. É difícil de escrever, é um sistema. Não dá para contar, mas depois eu testemunho para você. E aí, era um sábado, eu orei e falei, Senhor, é o seguinte, já que é para pisar na água, eu estou com medo. Mas se for só os meus 2 filhos, eu vou começar. E eu piso o pé na água. Domingo, o mar abriu. 17 pessoas vieram para ser treinadas. Professor de música, professor de arte, professor de língua. Todos os monitores. Só que tinha só um detalhe, eu não tinha a supervisora geral da sala, né, que assume mesmo, a professora titular. Essa eu não tinha, não. E os pais estavam lá fazendo o treinamento. E aí, eu falei, Senhor, então eles vão me perguntar. E eu não sei. E eu orando. Mas ninguém sabia a pressão que eu estava passando, eu estava sorrindo. Por dentro eu estava sacudindo de medo. E aí, no terceiro dia de treinamento, uma jovem vem. Ela foi treinada nesse sistema, né? Accelerated Christian Education. E ela tinha um cargo altíssimo no governo britânico, na Academia de Defesa Britânica. Para você ter uma ideia, ela ia em lugares secretos do governo, entregar documento, que ninguém sabe que é agência de governo. Salário altíssimo, nova, carro, 0, casa própria. Salário, estava sendo promovida. Ela vem para mim na quarta-feira em lágrimas. Pastora, quer dizer, eu não chamei ela para estar lá. Eu nem convidei para fazer parte. Ela disse, Deus falou comigo domingo, que eu estou fora do propósito. O vô dela fundou uma escola cristã no norte da Inglaterra, e ele dizia, você vai continuar. O meu bastão vai ser passado para você. E ela em lágrimas falou, estou deixando tudo. Estou deixando meu emprego, estou vendendo minha casa, estou vendendo meu carro, vou morar num quarto da irmã fulana. Dez minutos depois, uma mãe me perguntou, quem vai ser a supervisora do Learning Center? Amy Thomas. Se você não permanecer diante do medo, você não vai ver o impossível. Agora, como que
eu lido com medo. E o texto é muito claro, como que Josafá, eu tenho umas fotos aí, acho que meu PowerPoint sumiu, do Learning Center. Se alguém puder voltar aí para mim, se tiver jeito. Mas para você ver um pouquinho, a gente começou com 9, pulamos para 15, abrimos um preschool, lotamos as 2 salas, e agora estamos construindo outra sala para receber mais alunos. Tem professor para essa sala, pastor? Tem não. Tem dinheiro para fazer? Também não. Mas Deus falou, se Ele falou, Ele vai prover. Amém? Isso aí é o Learning Center principal, pode passar? E o nosso preschool, que nós começamos também a pré-escola. Depois de 6 meses, o Senhor nos presenteou. Pode passar mais uma. Aleluia. Mas deixa eu dizer algo para você. Como é que Josafá lidou quando ele sentiu medo? A Bíblia diz que ele começou a declarar o que Deus é. Olha lá no versículo 6 de 2 Crônicas 26. Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Quando você sentir medo, você abre a sua boca e declare o que Deus é. Ele é o grande eu sou, é o Deus todo-poderoso. Esse é o Deus que você serve, é o Criador dos céus e da terra. Ele criou tudo, Ele criou o sistema solar, Ele criou o universo. É o Deus que você serve. Quando o medo vem e eu começo a declarar o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. É assim que você vence o medo. É assim que você permanece diante do medo. É isso que Josafá fez. Mas teve uma segunda situação, que ele permaneceu. Eu acho esse texto tão poderoso. Porque ele permaneceu diante das fraquezas. Ele era um bom administrador, mas diante dessa circunstância aqui, ele falou: Senhor, olha o que ele diz. No versículo 12 de 2 Crônicas 20. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Ele tinha consciência. Eu também tinha, que eu não podia. E ele diz: e essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Você já tem um segredo, você já descobriu. Como permanecer diante das minhas fraquezas? Ele reconheceu: eu não posso, eu não sei o que fazer. Você já encontrou em circunstâncias que você não sabe fazer? Isso aqui eu não sei, isso aqui é além de mim. Se você faz uma obra considerada obra de Deus que você pode fazer, então não é de Deus. Porque Deus só te chama para fazer algo que você não pode fazer. Por quê? Para a glória ser dele. Então, você vai lidar com as suas fraquezas. Mas tem situações que Deus traz, que eu começo a ver as minhas fraquezas, que dá vontade de desistir. Você fala: Senhor, em outras palavras, com muito respeito, onde o Senhor está com a cabeça de me escolher? Você nunca pensou nisso, não? Há momentos que você vai ser confrontado com as suas fraquezas. E aí, se você colocar os olhos nas suas fraquezas, você vai parar. Ah, você vai. Porque ou vai produzir desespero, ou vai produzir justiça própria. Eu sou uma pessoa tão maravilhosa. Aí Deus não usa também. Sai da esfera da graça. O segredo, quando você se depara com as suas fraquezas, e talvez tem circunstâncias, talvez situações aqui, que aconteceu durante esses anos, você não imaginaria que você reagiria da forma que você reagiu. Você viu as suas fraquezas. Estava escutando o testemunho de uma irmã e ela falando assim: eu pensei que eu ia morrer. Você fala: eu sou impotente, não tem como mover isso. O segredo é colocar os olhos no Senhor.
Foi isso que aconteceu com Josafá. Ele pôs os olhos no Senhor. Deixa eu dizer algo para você. Para de olhar para você. Deus usa pessoas comuns. Você sabe que Paulo falou lá em 1 Coríntios 1, Deus usa os que não são, para envergonhar os que são, para a glória ser dele. Deus sempre usou gente comum. Você vai por toda a Bíblia de Gideão, coitado, era da menor clã, da menor tribo, não era nada. Medroso. E aí, combate um exército de midianitas com 300 homens. Esther, judia, pobre, órfã. Deus levanta para salvar um povo. Você vê Ruth, moabita, pobre, mendiga, não tinha nada, voltou lá, né, foi com a sogra. O que eles tinham? Nada. Deus coloca a mulher na genealogia de Jesus. Maria era quem? Desconhecida, simples, uma jovenzinha, pobre também, e carrega o Rei dos Reis, que é assim que Deus faz. E os discípulos de Jesus? Irmãos, era da maioria do lugar mais pobre do país. Ele escolheu os improváveis. Eu estava lendo, tem uma figura aí do Moody, eu estava lendo uma biografia do D.L. Moody, e ele foi um grande evangelista. Mas foi tanta gente salva, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, mas ele era bronco. Quero ver a Renes traduzir isso. Ele era bronco, ele não tinha educação, a gramática dele era horrível. E aí um dia, um crítico chegou e estava zombando dele, criticando, né, dos erros gramaticais, e ele disse o seguinte: e o Senhor, com todos os seus conhecimentos, quantas almas já levou aos pés de Cristo? Eita! E sabe onde o homem foi parar, pastora Fabiana? Lá em Cambridge. Foi pregar para os estudantes de Cambridge. Eu acho que Deus tem um senso de humor. Porque escolher uma caipira igual eu para ir para a Inglaterra é senso de humor. Não é não? Irmãos, Deus faz isso. Né? Esses dias, um tempo atrás, a pastora Márcia mandou um vídeo do avivamento ali nas Ilhas Hébridas. Eu tinha lido sobre esse avivamento, eu fiquei muito impactada, porque Deus usou duas senhoras, uma de 84, uma de 82 anos, para trazer avivamento, tá, pastora Maristela? Só que o problema é que uma tinha artrite severa, não conseguia andar, e a outra era cega. Eita! Eu não sei se você já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa. Antigamente tinha esse chavão, né? Se o crente era muito velho, esse irmão é crente, desde a época do avivamento da Rua Azusa. Né? E eu estava lendo também os depoimentos, um livro que tinha os depoimentos de pessoas que estavam ali no avivamento da Rua Azusa, e, eu fiquei tão impactada. Porque o nível de milagres que acontecia lá, eu nunca ouvi falar. E havia uma nuvem de glória tão poderosa que você podia ver a olho nu. Então o membro crescia, câncer saía, tinha um menino de 5 anos que chegou lá com o rosto todo deformado e com problema mental. Ele saiu de lá com o rosto normal e sem problema mental. A Bíblia, os livros contam, né, os depoimentos falam que as pessoas chegavam com dente podre. Não tinha acesso a dentista, igual tem hoje. E eles oravam e o dente podre caía, sem dor, e nascia outro. E você sabe que a maioria dos milagres Deus usava adolescentes de 13, 14, 15 anos, porque não tinha lugar para incredulidade. Todo mundo que entrava lá era curado. Agora, o que você não sabe é quem que Deus usou para liberar esse avivamento. Tem uma foto também, ó. William Seymour. Agora deixa eu te contar a respeito desse homem. Ele era filho de ex-escravos. Ele foi criado em extrema pobreza nos Estados Unidos, em Louisiana. E ele era cego de um olho. Aí Deus pega um homem desse para começar um mover 7 dias por semana. Mulher, homem, negro, branco, imigrante, criança, todo mundo, rico, pobre.
Agora, o que você também, talvez não saiba, é que foi 1906, era o auge da segregação racial nos Estados Unidos. Negro não ficava junto com branco. Tinha toque de recolher para os negros. Aí Deus levanta um negro, cego de um olho, filho de ex-escravo, para liberar um mover que ia todo mundo. Ficava todo mundo junto e misturado. Sabe por quê? Porque Deus não se limita à sua escolaridade, à sua raça, à sua cor, à sua condição financeira. Deus não se limita às suas fraquezas, porque Ele é Deus. E o segredo é você olhar para Ele. Pastora Márcia, não sei, quando ela testemunhou aquele PowerPoint, né, que ela terminou falando, e essa é a minha história. Nossa, lembra? Ela foi contando lá de Cumari, eu peguei aquele PowerPoint, passei para o inglês e contei a minha história de conversão da Assembleia de Deus, vindo e juntei os dois negócios, falei, e aí, essa é a nossa história. E eu fiquei pensando naquela missionária de Cumari. Como é que a mulher larga os Estados Unidos, irmã, por favor, e vai para o interior do Goiás. E Deus manda ela ir para Cumari. E Deus levanta uma menina da cidade de Cumari. E olha aí. Oh, Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Nós somos cercados por essa ilusão hoje nas redes sociais. E me entenda bem, eu amo os benefícios da rede social. Nós estamos tendo banquete todo dia. Você tem uma mesa farta para você comer todo dia. Quem que tem isso? É muita comida. Tem hora que você não dá conta de acompanhar. Senhor, eu estou querendo comer aqui, mas não está dando tempo de comer, de tanta comida. Mas você sabe que muita gente está ficando deprimida porque a perfeição falsa da rede social ressalta a sua fraqueza. Todo mundo é tão perfeito lá. Todo mundo parece tão sem problema. Que você fica com crise. Mas o povo é tão bonito. E eu assim, né? Estou na luta aqui para perder peso. E aí você começa a ressaltar a sua fraqueza. Olha, nós não somos uma geração que precisa de atenção, admiração e elogio, não, irmãos. Nós precisamos disso, não. Está se levantando uma geração de crente narcisista, que fica postando sua foto lá 130 vezes, para todo mundo ficar lá falando assim, nossa, que linda, você não precisa disso, não. A sua rede social tem que expressar é Cristo. Eu quero saber de Gabriela, se eu visto isso, se eu visto aquilo, se eu fiz botox, ou whatever. Eu quero expressar é Cristo. Na hora que a pessoa abre minha rede social, ela vê o quê? Jesus. E Deus falou comigo, você não tem que ser conhecido em rede social, você tem que ser conhecido no inferno. Você lembra lá dos filhos de Seva, dos judeus? Filhos de Seva? Porque eles falam, gente, esse negócio aqui, Paulo já está famoso, né? A gente tem ilusão. Esse negócio de fama é um negócio terrível. Está no ego da gente. Você posta lá e você fica olhando. Será quantas pessoas curtiu? E aí, Paulo, a Bíblia fala que Paulo, as pessoas vinham pegando as roupas dele, o lenço, e levavam nos enfermos. E o enfermo era curado. E os demônios saíam. E aí esses judeus pensavam, gente, esse negócio é top. Vou ficar famoso com esse negócio. Vou ficar conhecido igual Paulo. E aí eles foram expulsar o demônio. Você já sabe o que aconteceu, né? Gente, os demônios falaram, olha aqui, eu sei quem é Paulo. Conhece Jesus? Sei quem é Paulo. Você é quem? E você já sabe o final, foi trágico, né? Foi vergonhoso, irmão, pegou mal demais. A fama dele voltou para o outro lado, ficou ao contrário. Meu pai, você tem que ser conhecido, é no inferno. Às vezes, olha, a maioria de nós não vai, vamos confessar, a maioria de nós não vai virar famoso, não. Né? A gente, assim, a maioria não vai ficar famoso na rede social, é um ou outro. Né?
Eu tenho que jogar real, né? Mas nós vamos ser conhecidas no inferno. Essa fulana de tal da rede no Instagram aí, eu não conheço essa aí não. Mas essa Solange, na hora que ela chega no bairro, os demônios tudo fogem. Essa mulher está saqueando o inferno. São milhares de conversões. Esses dias eu estava, tempo atrás, aconselhando uma pessoa, e ela com problema de trauma emocional, uma situação de abuso em casa, e ela falou, você não consegue me entender não, pastor. Você não entende o que eu passei. E eu fiquei pensando, eu já atendi tanta gente, minha filha, não falei para ela, mas pensei, com coisa muito pior que a sua. O inferno sacode quando elas entram. Tinha uma líder que foi abusada sexualmente aos 6 anos de idade por 2 homens. Não vou contar o detalhe porque a gente está gravando. É um negócio monstruoso. Depois ela foi de novo. Depois ela não sabia nem o que era relação sexual, começou a namorar, engravidou. Ela falou, pastor, fiz sem entender. Tinha 15 anos de idade. O homem era violento, jogou o filho dela na parede, pôs fogo na casa para matar ela. Essa é a história dela. Mas um dia, ela conheceu Jesus de Nazaré. Numa célula, acho que foi em Umas. E depois ela foi transferida da empresa que ela trabalhava lá para Curitiba. Ela tinha todos os motivos para viver no passado, nas mágoas. Mas hoje ela é uma discipuladora que está saqueando o inferno por anos. Anos! Ninguém conhece ela, você não conhece, porque ela não é famosa. Mas o inferno conhece. O inferno conhece essa irmã. Nós vamos ser conhecidas no inferno. Amém? Em nome de Jesus. Sabe, irmãs, eu quero testemunhar aqui. Porque eu ando com a pastora Márcia tem 20 anos. E eu nunca vi ela se autopromover. E ela podia. Porque o ministério do tamanho dela, quantas pessoas tem? São milhares de crianças no mundo inteiro. São milhares de líderes, de mulheres. Quem que tem isso? Semanalmente. E eu me lembro que ela foi convidada para ir numa conferência com vários doutores na área de educação e psicologia infantil, inclusive a Super Nani, que na época estava no auge. E ela recusou, porque a pastora Márcia sempre foi muito focada no rebanho e no propósito. Nunca foi a respeito dela ou do ministério. Eu posso testemunhar, testificar. E aí eles ficaram insistindo. E ela me mandou no lugar dela. Pensa a decepção. Só que na época, e era Super Nani, mas ela podia se projetar naquela conferência. Ela ia ficar famosa, pastor. Você perdeu a chance de ficar famosa. E aí, só que na época eu tinha cara de 15. A pastora mais mandou. Aí eu cheguei lá no aeroporto, né? E aí veio um senhor levar os preletores, ele olhou para mim e falou, você é a filha da preletora? Falei, uai, sou. O que eu falo agora? Deixa eu dizer para você, coloca os olhos no Senhor. O diabo você vai ser temido no inferno por causa do Cristo que habita em você. Quanto mais de Cristo, mais o inferno teme. Não é a Maristela, não é a Marília, não é a Gisele, é o Cristo que habita em mim. Oh, Jesus, eu vou encerrar. É uma luta. É uma luta quando a pastora Valéria sobe. Ela vai aproximando, né? Vai aumentando a pressão. Mas eu dizer para você, quero encerrar dizendo para você o seguinte: sabe qual é a chave para permanecer diante do medo, diante das suas fraquezas? Esse texto mostra também, 2 Crônicas 20, versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor
e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe, e dos montes Seir, que estavam invadindo a Judá, e eles foram derrotados. O que eles fizeram? Louvaram. E a chave para permanecer é o louvor. Chave para permanecer na posição que Deus te colocou é o louvor. E não acabou não, versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Cadê o exército? Nós só estávamos cantando. É porque Deus falou assim, ó, fica na posição. Ok. Aí eu acho pensando, não tem nada para nós fazer mesmo, vamos cantar? E eles começaram a louvar. E aí, eis que eram corpos, eles foram olhar, cadê a multidão? E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância. Olha os celeiros transbordando. E objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam, e levaram 3 dias para saquear o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se juntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Era tanto despojo que levou 3 dias, pastora Thelma. Nós fomos atacados, checados. As alianças foram checadas. 3 anos de ataque sem parar. Sabe por que vai transbordar? Permanecemos. Não é a gente que está lutando, é o Senhor. Eu estava ouvindo os testemunhos. Nossa, eu vi que lá quase morri, achei que eu ia morrer. Mas Deus fez. Deus lutou porque você permaneceu. Tem um exército de crianças sendo atacadas. Você precisa permanecer na posição que Deus colocou você. Porque Deus vai lutar com você. E sabe, aquele lugar que seria o vale da derrota, agora acabou. Com esse tanto de ataque, com essa confusão toda, acabou. Deus está transformando o vale da bênção. Você está prestes a entrar no vale da bênção. Esse é o vale. E vai ter tanto despojo que vai demorar para conseguir pegar, colocar nos celeiros o tamanho de abundância, de riqueza que vai ter. Só porque nós permanecemos. Porque o Senhor é quem luta por nós. Tem uma foto aqui, eu quero encerrar. Nós já vamos cantar. Eu já vou juntar aqui com a outra parte, para ganhar tempo. Tem uma foto aí, a última foto do PowerPoint. Esse homem chama Horácio Spafford. Eu estava lendo também essa biografia do Moody, e ele era um amigo pessoal de Moody, um homem muito próspero. Ele era advogado rico em Chicago. E aconteceu que ele perdeu um filho de 4 anos, que morreu em consequência de uma febre. Logo após, no outro ano, depois que ele perdeu o filho, era o único filho homem, teve um incêndio, eu não sei se vocês lembram a história, um incêndio de Chicago. Irmãos, queimou tudo, a cidade foi devastada. E obviamente atingiu os bens financeiros, e ele teve uma grande perda financeira. E aí eles decidiram ir para a Inglaterra, porque o Moody ia estar lá pregando, e ele enviou as filhas e a esposa na frente. Ele estava terminando os negócios, depois ele iria. Sabe o que aconteceu? Em 1873, as 4 filhas e a esposa num barco. O navio foi atingido por um outro navio de ferro. 226 pessoas morreram, incluindo as 4 filhas. A esposa chega na Inglaterra e manda um telegrama: só eu fui salvo. E esse homem pega um navio e vai encontrar a esposa na Inglaterra. Quando ele passa no lugar, avisaram, foi aqui que o navio naufragou. Suas filhas pereceram.
naquela hora, esse homem escreveu esse cântico. Tem como projetar a letra para mim? Sou feliz com Jesus. Porque o segredo da dura batalha é permanecer e louvar. Quando você faz isso, o inferno treme. Quando você faz isso, o Senhor se levanta a seu favor. Porque o Senhor habita no meio dos louvores. E eu quero te convidar onde você está agora. Não interessa a cidade, não interessa o país. Se você está sozinho na sua sala, se você está no prédio da sua igreja local, e você vai se levantar. Porque o inimigo tentou de todas as formas fazer você parar. Talvez você veio nessa conferência e pensou, é a última chance. E hoje o Senhor está dizendo para você, é tempo de você permanecer. Você vai permanecer diante dos seus medos, das suas fraquezas, porque os seus olhos estão postos no Senhor dos Exércitos. E nós vamos cantar esse cântico de uma maneira profética. Não importa, inferno, ouça o que aconteça. Não importa as tempestades, não importa as duras batalhas, eu vou permanecer na posição que Deus me colocou.